Olá pessoal, bom para todos, começando agora, estamos ao vivo na TVT e na Rádio Brasil Atual 98.9 e também nas redes sociais youtube.com/redetvt, facebook.com/redetvt. Escreve pra gente, mande sugestões, comentários. Daqui a pouco a gente conversa sobre as principais notícias do dia com Leonardo Atush, editor da TV 247. Também voltamos a falar hoje no Bom para Todos sobre o avanço do coronavírus nas comunidades. A gente vai bater um papo com a Rede Brasilândia Solidária aqui de São Paulo e no Rio de Janeiro conversamos com a Frente à Cidade de Deus sobre ações adotadas nas duas comunidades para conter esse avanço do coronavírus. Lembrando que na semana passada, um jovem de 18 anos foi morto na Cidade de Deus durante uma operação da polícia, inclusive durante a realização de uma ação solidária da Frente à Cidade de Deus. A gente vai conversar com eles também sobre isso. E vamos bater um papo com Daniel Arão Reis, que é professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Vamos falar um pouquinho sobre cenário político com ele. Começando com as principais notícias do dia, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial de Wilson Witzel, e em outros endereços ligados ao governador do Rio de Janeiro. Batizada de Placebo, essa operação investiga desvios de recursos públicos e fraudes na construção de hospitais de campanha. Dos 8 hospitais contratados pelo governo fluminense, apenas um foi entregue pela organização IABAS, que é responsável por esse serviço. A PF também esteve na sede da IABAS em São Paulo. A deputada federal governista Carla Zambelli revelou ontem que a Polícia Federal estaria investigando governadores de estado. Numa entrevista à Rádio Gaúcha, Zambelli citou que a Polícia Federal tinha operações na agulha, prestes a serem deflagradas. Vamos ouvir. A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam, tá? E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de covidão, ou de, né, não sei qual vai ser o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal. Numa nota publicada nas redes sociais, Wilson Witzel negou participação em qualquer irregularidade nas denúncias levantadas pelo Ministério Público Federal. Witzel disse que está à disposição da Justiça com sigilos abertos e ressaltou a divulgação da operação por deputados bolsonaristas. Disse ainda, abre aspas, a interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada, fecha aspas. A Justiça, inclusive, já autorizou quebra de sigilo de celulares e computadores que estavam no Palácio Laranjeiras e foram apreendidos pela Polícia Federal. Celso de Mello negou o pedido de Flávio Bolsonaro para acompanhar o depoimento de Paulo Marinho, que é um empresário carioca que denunciou vazamentos da Polícia Federal ao então deputado estadual do Rio de Janeiro. Marinho está depondo hoje pela 3ª vez na PF do Rio. O empresário disse numa entrevista à Folha de São Paulo que um delegado da Polícia Federal avisou Flávio de uma investigação em curso sobre Fabrício Queiroz, que na época era assessor do deputado Flávio Bolsonaro. Celso de Mello decretou, inclusive, sigilo de todos os depoimentos desse inquérito da Polícia Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que deve pautar nas próximas 3 semanas ações que pedem a cassação dos mandatos do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. A declaração aconteceu durante uma entrevista coletiva realizada por videoconferência. Segundo Barroso, 2 ações que foram apresentadas pelos então candidatos à presidência, Guilherme Boulos e Marina Silva, estavam com o ministro Edson Fachin com pedido de vistas e foram liberadas para a pauta. Em meio a escândalos, denúncias no campo da política, o novo coronavírus avança no Brasil. São quase 377 mil infectados, as mortes estão se aproximando de 24 mil. Uma pesquisa, olha só, da Universidade Federal de Pelotas, divulgada ontem à noite, concluiu que a epidemia no Brasil está apenas no começo. Foram coletados dados de 25 mil pessoas em 190 municípios. O índice de imunidade brasileiro ao novo coronavírus, de acordo com essa pesquisa,
está em 1,4%, quando o ideal seria entre 40% e 70%. Os pesquisadores alertam que qualquer relaxamento nas medidas de isolamento social vão resultar em milhares de mortes. Sobre cenário político, sobre tudo isso que está acontecendo hoje, conversamos agora com Leonardo Atush, que é editor da TV 247. Oi, Atush, tudo bom? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Muito bom falar com você e com o público da TVT. Obrigado. É sempre bom te receber também, Atush. Queria começar conversando com você sobre essa possibilidade de cassação de chapa de Bolsonaro e Hamilton Mourão. Você vê isso como uma possibilidade real? É algo que começa a ser discutido, então, pelo TSE? Olha, Thalita, infelizmente eu não tenho nenhuma confiança em relação ao TSE. Lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso foi o mesmo que foi o relator na eleição presidencial de 2018 da candidatura do ex-presidente Lula. E eu me lembro que ele fez um contorcionismo jurídico para justificar a não participação do ex-presidente no processo eleitoral, provavelmente porque também sofria pressões de setores militares para que o Lula não fosse candidato naquele momento. Então, não acho que agora, mesmo com todo o estrago já causado pelo governo Bolsonaro, que ele vá ter mais independência do que teve naquele momento. Acho que há muito receio nas chamadas instituições em relação ao cabo e ao soldado, para ser mais claro, em relação ao poder militar. Acho que o Bolsonaro tem apoio das Forças Armadas, acho que a gente vive uma espécie de governo civil-militar e um governo militar não totalmente declarado. Então, a meu ver, ele até pode colocar em pauta a ação que pede a cassação de chapa, mas se já tiver um acordo para arquivá-la. Essa é a minha percepção inicial. Inclusive, Barroso cita essas duas ações, fala de uma terceira que também pode entrar em discussão, mas você acha que dependendo dos resultados, inclusive, desse inquérito, que tem ali depoimento de Marinho, do Paulo Marinho, que fala sobre eleições lá em 2018, sobre a interferência da Polícia Federal tentando já prever resultados das eleições, você acha que nem a conclusão desse inquérito no STF da Polícia Federal pode levar o TSE a se manifestar sobre a cassação da chapa? Não, em tese, sim, porque, na verdade, a entrevista do Paulo Marinho, ela confirma que a eleição de 2018 foi fraudada, não só pelo esquema das fake news, que todas as pessoas já conhecem, mas também pelo uso da Polícia Federal. Não só por ter avisado a família Bolsonaro em relação à investigação do caso Queiroz, da rachadinha lá do Rio de Janeiro, mas também a própria ação da Justiça do Paraná, que vazou a delação do Antônio Palocci. Então, você teve uma ação, de um lado, para prejudicar a candidatura do Fernando Haddad, e, de outro lado, uma ação para proteger a candidatura do Jair Bolsonaro. Então, aí você já tem duas interferências. Mas a questão, a meu ver, nos coloca apenas no campo técnico, tem também o componente político. Só haveria a possibilidade de cassação da chapa se já tivesse sido costurado um acordo entre as elites para o afastamento de Bolsonaro, Mourão e a convocação de novas eleições, que seria a consequência, né, dessa anulação da chapa. E como é que seriam essas eleições? Não vejo um ambiente formado para isso. Acho que seria um cenário ainda mais caótico em plena pandemia. Então, se o Barroso, se não, eu vi que ele fez essa declaração, mas tendo feito ele essa declaração de que vai colocar em pauta, que vai analisar, acho que é mais no sentido de arquivar do que propriamente de olhar as provas e caminhar ali para uma anulação da chapa. Talvez até para encerrar esse assunto prematuramente, para não dar muita corda. Sim. Atush, queria saber a sua opinião sobre essa operação da Polícia Federal hoje, então, que fez busca e apreensão no Palácio Laranjeiras, residência oficial de Wilson Witzel. Witzel falou em polícia política. Dória também se manifestou há pouco, falou numa escalada autoritária de Bolsonaro por conta dessa operação contra Wilson Witzel. Os dois, a gente sabe, são oponentes ali de Bolsonaro. Como que você viu isso tudo? Inclusive, nas redes já começam a chamar a PF de Gestapo, que era a polícia secreta do Estado durante o nazismo, né? Como que você viu tudo isso? Então, eu acho que é necessário ter uma certa cautela. Eu acho que, de fato, né, a exploração política do que aconteceu hoje de manhã sinaliza, sim, para a existência de uma polícia política. Quando você percebe que essa operação vazou para Carla Zambelli, que ela já anunciou que haveria ações contra governadores,
quando você vê toda a comemoração dos deputados bolsonaristas, enfim, mas ao mesmo tempo, eu estou aqui na minha frente com a decisão do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, que fala em claros indícios de corrupção no governo do Rio de Janeiro, com a participação da cúpula do Estado e num modelo que lembra muito até, na verdade, o que era o chamado esquema do Sérgio Cabral, do ex-governador do Rio, cuja mulher, Adriana Anselmo, era advogada e recebia pagamentos ali de fornecedores do Estado. Enfim, a mesma coisa que acontece no caso do Witzel. A esposa dele se chama Helena Witzel, é advogada, e o escritório onde ela trabalha também recebeu pagamentos dessas organizações sociais, essas OCIPs, né, que são contratadas emergencialmente para fazer os tais hospitais de campanha. Então, segundo o STJ e o ministro, o relator, que é o Benedito Gonçalves, o que ele fala é que há claros indícios de corrupção no governo do Rio. Então, isso tem que ser investigado. O problema é a maneira como se faz isso, né? Toda essa coisa espalhafatosa, vazamento. Né? Por que a Carla Zambelli soube antes? Né? Por que ela teria uma informação privilegiada? Será que a Polícia Federal hoje... Porque eu me lembro, na época do Zé Eduardo Cardoso, ele falava o seguinte: o ministro não ficava sabendo do que ia acontecer. Né? Agora, aparentemente, todos eles já sabiam. Então, já há claramente uma exploração política. O Flávio Bolsonaro já está antecipando que vai vir uma tsunami de acusações contra o Wilson Witzel. E o Witzel, naturalmente, ele usa essa questão da polícia política. O que eu acho que é importante também é o fato de ter sido apreendido o celular do governador, que é uma coisa gravíssima. Né? Certamente ele se comunica com outros governadores, com seus secretários. Então, acho que a partir dessa operação vai se fazer muita coisa contra outros políticos. Acho que o Dória tem razão em falar em escalada autoritária, mas não é de hoje. Né? O uso político das instituições já começou há muito tempo no Brasil. O Witzel, curiosamente, ele se elege nessa onda, né? Porque o Cabral cai em desgraça, o PMDB do Rio de Janeiro é dizimado e ele surge do nada para ser governador do Rio de Janeiro. O que me espanta é que, caso isso seja verdade, é que ele tenha feito exatamente a mesma coisa que fazia Sérgio Cabral com a sua mulher, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho que os dois lados têm razão. Eu acho que existem indícios de corrupção no governo do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, existe o uso político da Polícia Federal também. Atucha, só para terminar, eu sei que você tem um tempo certo também, eu queria saber sua opinião sobre a retirada de jornalistas daquele cercadinho onde Bolsonaro costuma falar. Tem bastante apoiador ali do lado, né? E por uma questão de segurança, inclusive, Folha, Globo, Band e UOL retiraram jornalistas, informaram, anunciaram que estão retirando esses jornalistas daquele cercadinho nesse momento. Como você avalia essa decisão? Acho que foi uma decisão correta, acertada, mas demorada. Por quê? Acho que todos esses veículos de comunicação, de alguma maneira, eles apoiaram o que aconteceu no Brasil em 2016, que, na minha opinião, foi um golpe de Estado. Esse golpe de Estado degenerou no governo de Jair Bolsonaro. O que acontece? O Bolsonaro, todos os dias, ele já vinha agredindo jornalistas, estimulando a sua plateia lá de seguidores a agredir jornalistas. Houve uma repórter da Band que foi agredida com uma bandeira do Brasil, né, curiosamente. Então, já não era um ambiente seguro. O Bolsonaro, inclusive, defende que a população se arme. Se aquelas pessoas estivessem armadas, um jornalista poderia ter sido assassinado. Então, eu acho que não há condições de segurança mínimas para se trabalhar. Eu acho que é uma perda de tempo, porque o Bolsonaro vai lá simplesmente para insultar a imprensa e para estimular essa matilha que o segue. Então, acho que foi correto. Mas acho que agora cabe a todos esses meios de comunicação também fazerem uma autocrítica por terem, de alguma maneira, apoiado esse projeto que chegou ao poder. Atucha, agradeço demais, sempre um prazer te receber por aqui. Um beijo grande, até uma próxima. Obrigado, Thalita, se cuida. Valeu, beijão. Você também, beijo, tchau, tchau. Pessoal, deixa eu pegar alguns comentários que vocês estão enviando aqui pra gente nas redes, youtube.com/RedeTVT e no facebook.com/RedeTVT. Rosa Henrique falou, grande Atuche. O Oswaldo Miranda, boa tarde, estamos juntos assistindo, ouvindo com atenção e cada vez mais revoltados com esse presidente. A Rosângela Novakoski está dando boa tarde, Maria Bernardes, Gladys Anastácio, está sempre aqui com a gente. Prefiro pensar que o Atuche está equivocado. Temos agora no TSE Barroso, Alexandre e Fachin. A esperança não morre. Jussi Rodrigues, tempos sombrios virão ainda.
Pessoal, deixa eu falar para vocês sobre o nosso Catarse primeiro, que é o catarse.me/TVT. A gente está com uma campanha agora de volta nas redes, fazendo uma doação de R$30 ou mais para a TVT e Rádio Brasil Atual. Você ganha 30% de desconto em livros da editora Boitempo. Tá aí, olha, tá vendo? Uma promoção por tempo limitado. Então, fazendo uma doação, você ganha descontos nos livros da editora Boitempo. Para você que acompanha pelo YouTube ou que está acompanhando por qualquer outra rede, pelo Facebook ou pela TV mesmo, ou pela Rádio Brasil Atual, se você quiser se inscrever no nosso canal do YouTube, a gente está com quase 450 mil inscritos. Falta pouquinho, falta uns 200 inscritos, 240 inscritos. Então chama o pessoal para se inscrever no nosso canal para a gente conseguir atingir esses 450 mil inscritos. Se você quiser, você pode se tornar membro, daí tem ali um quadradinho, está escrito Seja Membro na nossa página. Quando você se torna membro, você faz uma contribuição de R$ 7,99 por mês, uma contribuição simbólica. E você tem acesso a conteúdo exclusivo no nosso site e passa a receber informações de tudo que entra ao vivo, de todos os nossos programas. Então, é só você clicar ali no Seja Membro, do lado tem um inscrito e seja membro no nosso canal do youtube.com/RedeTVT. É isso, recados dados. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com uma entrevista. Deixa eu ver a sequência aqui, é isso mesmo. Com uma entrevista com o professor Daniel Arão Reis. Ele é professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. E ele fala um pouquinho sobre os perigos que a democracia corre, os riscos que a democracia corre, nesse momento em que a gente fica sabendo de movimentos ali na esplanada dos ministérios, aquele acampamento com armas. A própria organizadora do acampamento falou que existe armamento naquele acampamento. Essas manifestações que acontecem aos domingos ali, antidemocráticas, que pedem fechamento de Congresso, de STF, elas já se tornaram rotineiras. Então, todo domingo a gente tem assistido essas manifestações, com participação, inclusive, de Jair Bolsonaro e ministros. Então, o que tudo isso significa e quais os riscos para a democracia? Fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta. Até logo. Então faz muito tempo que eu estou me preparando meu espírito e minha bagagem para gravar um programa sobre Itamar Assunção. Eu já fiz do Arrigo, né? Já falei do Rumo, já falei do Itamar, mas assim, gravar um programa sobre Itamar é uma coisa muito séria. E para isso eu precisava de alguém para me ajudar. Daí eu achei o Luiz Chagas. Opa, ainda bem. Já cantei, galinhei. Esse coronavírus mudou toda a nossa vida. Eu não tô mais indo pra escola, papai tá trabalhando no computador, nem na casa da vovó a gente tá indo mais. Só a minha mãe que tá saindo pra trabalhar todo dia. Ela trabalha na Caixa. Diz que tem um montão de gente que depende dela. Ela diz que consegue ajudar tanta gente porque a Caixa é um banco público. Eu não sei direito o que é isso, mas deve ser muito bom. Quer saber? Eu tenho muito orgulho dela. Obrigado, pessoal da Caixa. Vocês ajudam o Brasil a seguir em frente. Hoje tem Debates Le Monde Diplomatique Brasil na TVT às 22 horas. Nós vamos tratar da pandemia e do direito à cidade. O direito à cidade compreendido como participação, como atendimento, como acolhimento. Não perca, é um bom debate. Oi, pessoal, bom para todos de volta ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual 98.9 e também nas redes sociais. Olha só, os atos de grupos contrários às instituições democráticas, que pedem inclusive fechamento de Congresso, do STF,
Esses atos se tornaram regulares aos domingos em Brasília, contando inclusive com a participação do presidente Jair Bolsonaro e de ministros do governo. Também participam desses atos grupos paramilitares ou que defendem a ação das Forças Armadas. Os paraquedistas, por exemplo, que se encontraram com Bolsonaro num desses domingos. Temos notícias também da existência de armamento no acampamento dos 300 do Brasil, na esplanada dos ministérios. Informação essa que foi dada por uma das lideranças desse grupo. A democracia corre perigo? Bom, sobre isso que a gente conversa agora com o professor Daniel Arão Reis, que é titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Olá, professor, um prazer recebê-lo, tudo bom? Tudo bem. Como vai? Professor, você recentemente deu uma entrevista em que você cita que Bolsonaro constituiu um dispositivo militar, que são as milícias e as paramilícias dentro das polícias militares, e que ele tem um apoio muito substancial nessas instituições. Eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos que a democracia corre com a formação dessas instituições, e você vai além, inclusive, você fala que está seguro que esses dispositivos não aceitarão pacificamente uma alternância de poder. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Bem, o Bolsonaro ele é um homem que vem há muitos anos se destacando como líder de uma direita autoritária, nostálgica dos tempos da ditadura. Ele nunca iludiu ninguém a respeito disso. Ele sempre foi um defensor aberto dessas ideias. E entre essas ideias, ao lado de uma defesa do corporativismo militar, né? Lembremos-nos que o Bolsonaro teve uma longa carreira política parlamentar e sempre foi eleito fundamentalmente nos bairros ou nas zonas eleitorais onde os militares se faziam presentes, porque ele era também, sempre defendendo ideias autoritárias políticas, ele sempre também foi um líder corporativista dos militares, salários, condições de vida e de trabalho, etc. E, nesse sentido, ele congregou, não é, um apoio muito substancial, tanto nas Forças Armadas, na oficialidade das Forças Armadas, quanto também nas polícias militares e nas suas periferias, né? De uns tempos para cá, em função do crescimento do crime comum, né? Deu-se, num primeiro momento, antes de se transformar também em criminosos comuns, deu-se uma reação a esse crime comum na forma daquilo que se convencionou chamar aqui no Brasil as milícias, né? E o Bolsonaro também se tornou, desde o início, né, um homem entusiasmado pelas milícias, né? Não regateava elogios, e seus filhos depois também começaram a assumir seu lugar na luta parlamentar, e sempre que podiam elogiavam os milicianos, né, ou os paramilicianos, de sorte que você tem aí um homem que chega ao governo em 2018, né, com um grande, compacto apoio em todas esses dispositivos, né? E ele pode se servir deles, né? Sempre foi uma grande palavra de ordem do Bolsonaro, sempre foi uma grande proposta dele, permitir o armamento, né, num diapasão que é muito da direita ou da extrema-direita norte-americana, invocando as liberdades constitucionais, conceder também o direito de se armar. E isso também contribuiu muito para aumentar a popularidade dele, mesmo em círculos mais amplos, que não necessariamente estavam de acordo com a sua nostalgia da ditadura, né? Todos aqueles que passaram a sofrer da situação de profunda insegurança, né, que passou a caracterizar as cidades brasileiras, e tendo em vista
uma dificuldade muito grande das forças progressistas e democráticas oferecerem propostas convincentes e efetivas para combater esse flagelo, né, que passou não só a afetar a vida das elites e das classes médias, mas também as classes populares, né? Assaltos constantes, e instabilidade geral, insegurança geral. E Bolsonaro, então, pôde ampliar. Esse foi um dos motores da sua campanha eleitoral e, finalmente, da sua vitória, né? A luta contra a corrupção, de um lado, né? E a luta contra a insegurança, né? E ele ofereceu como antídoto à insegurança, como a gente sabe, a violência da cidadania, o armamento da cidadania, a ação sem entraves das milícias, né? E temos aí um quadro que o catapultou lá na presidência da República e hoje como presidente, consequentemente com esse passado, a gente viu bem na reunião, né, cujo conteúdo foi divulgado, né, ele permanece, né, muito ligado a essa perspectiva do armamento geral das gentes, né, como antídoto à insegurança geral. Você lembra, inclusive, nessa entrevista recente, o golpe na Bolívia, que na Bolívia as Forças Armadas ficaram nos quartéis, a polícia também, quem atuou foram as milícias de fato. Acontecendo algo similar aqui no Brasil, você acredita que as forças militares que hoje ocupam cargos, inclusive dentro do governo, aceitariam isso, professor? Olha, eu acho que esse é um problema que nós vamos ver se desdobrar aí, né? Eu, em princípio, penso que a sociedade brasileira é uma sociedade muito complexa, é muito mais complexa do que a boliviana, e acho difícil que no Brasil se processe um golpe instrumentalizado apenas e exclusivamente a cargo das milícias. Acho que as Forças Armadas brasileiras não iriam tolerar uma coisa dessas. O Bolsonaro, a meu ver, hoje ele lida com essas forças, ele instrumentaliza muito. Eu vejo essas forças aí, esses manifestantes que você citou aí, como uma espécie de bucha de canhão que ele utiliza, uma espécie de tropa de choque que ele utiliza para aquecer a temperatura, para radicalizar a conjuntura, mas eu penso que a sua estratégia básica autoritária no poder, ele não se baseia nem exclusivamente nisso, nem num padrão clássico de golpe militar com os tanques na rua de madrugada, né? Como a gente teve aqui no Brasil e como em 64, numa escala mais ampliada, tivemos de novo. Eu tenho a impressão que a estratégia dele se baseia em usar essa tropa de choque, né, para aquecer, para conflagrar, e numa hipótese de conflagração, eu acho que ele vai recorrer, não é, ao artigo 142, que foi muito citado também na reunião, e que todos aqueles críticos da Constituição de 1988, né, houve uma tendência a magnificar, com alguma razão, os aspectos positivos da Constituição de 1988. E esqueceu-se, né, dos legados autoritários que permaneceram no tempo da ditadura encravados nessa Constituição. E um deles, o principal deles, é esse famigerado artigo 142, que permite a qualquer chefe de poder, seja do Supremo, seja do Congresso, seja da Presidência da República, chamar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, a famosa GLO. E então eu penso que num caso de conflagração social, a GLO poderia ser ativada, inclusive, recordemos que ela foi ativada várias vezes, inclusive durante os governos petistas, né? Então, o que contribuiu, aliás, muito para realçar o prestígio das Forças Armadas.
foi uma das tantas inconsequências que caracterizaram, ao lado de aspectos positivos, os governos petistas. Então, eu penso que, acionando o artigo 142, o Bolsonaro, num caso de conflagração social, que ele incentiva, tá? Ele incentiva a conflagração social. Desde que ele tomou posse, ele não faz outra coisa senão aquecer o ambiente e incentivar a conflagração social. Eu penso que essa atitude dele em relação à pandemia, né, se num primeiro momento essa atitude pode ser igualada com outros líderes internacionais que tiveram essa mesma atitude, a começar com o seu próprio mentor internacional, o Trump, também o Johnson e outros, em outros lugares do mundo, também tiveram essa atitude de subestimar a doença. Porém, a partir de um certo momento, a meu ver, ele começa a ver a pandemia como uma possibilidade, né, de criar uma conflagração, né, a partir dela. E aí ele vai poder acionar o 142, trazer as Forças Armadas e, nesse ambiente aquecido e conflagrado, pressionar o Congresso para aprovar leis que concentrem ainda mais poderes em suas mãos. Nesse sentido, ele estaria aplicando uma estratégia que tem sido adotada por outros líderes autoritários e de outros países do mundo. Se destaca na Europa, por exemplo, a figura do Viktor Orbán, né, um ex-liberal que foi caminhando cada vez mais para posições autoritárias e de extrema-direita e hoje conseguiu, à luz, né, a favor da pandemia, aprovar no Congresso húngaro uma lei que lhe dá plenos poderes praticamente ditatoriais, que estão sendo muito criticados, inclusive, na Europa, como há na Comunidade Europeia, da qual a Hungria faz parte, um pacto democrático, né? E o Orbán visivelmente está extrapolando os limites desse pacto. E eu penso que o Bolsonaro essa poderia ser uma chance para ele, né? Para ele concentrar poderes nas suas mãos. Um golpe clássico, como o de 64, a meu ver, seria fatal para o Bolsonaro, porque os generais não iriam, evidentemente, se subordinar a um capitão, inclusive que tem um passado lamentável nas Forças Armadas, né? Agora, num caso como esse, né, nessa estratégia de você ganhar poderes por dentro da democracia e sem abolir as instituições democráticas, enfraquecê-las, desvitalizá-las, né, essa seria, a meu ver, a estratégia do Bolsonaro. E, nesse sentido, os grupos aí, esse pessoal da camisa verde e amarela e tal, eles são uma espécie de bucha de canhão, né? Eles estão servindo para... E logo que o Bolsonaro concentrar poder, ele é homem de neutralizar e de desaquecer essas paramilícias aí que estão agitando as ruas. Agora, o Bolsonaro tem um dispositivo de reserva. Caso ele seja eventualmente derrotado em 22, caso esses procedimentos e essas táticas não resultem positivamente para ele, esse dispositivo poderá, e a meu ver, tenderá a atuar, né, num procedimento análogo àqueles que tiveram os órgãos de segurança em final dos anos 70. Né? Os mais velhos se recordam, os que estudaram história se recordam que no final dos anos 70 os órgãos de segurança, diversos órgãos de segurança, se opuseram à transição democrática e atuaram com bombas e atentados. O mais famoso deles, felizmente, para a sociedade brasileira, o do Rio Centro, né, foi um fracasso para esses órgãos de segurança e determinou, inclusive, o seu declínio. Hoje, esses dispositivos com que conta o Bolsonaro são muito mais amplos e muito mais fortes do que aqueles reminiscentes, né,
aqueles grupos que subsistiam dentro de órgãos de segurança que estavam sendo progressivamente desativados, né? Hoje ele conta com muito mais gente, né? E muito melhor organizada, e eu acho que é presumível, considerando o passado dessa gente, suas ideias atuais, que eles não vão se conformar com uma derrota eleitoral em 2022. Né? O próprio Bolsonaro já disse que tem provas que ele nunca apresenta de fraude contra ele nas eleições que ele ganhou, né? E ele vai naturalmente reacionar esse tipo de discurso caso ele se veja em situação de perdedor, né? Essa gente vai atuar. Então, em resumo, eu vejo dois vetores aí na estratégia do Bolsonaro, né? Primeiro, o vetor aquecer o clima, levá-lo a uma conflagração para que ele possa recorrer ao 142, a GLO, e a partir daí concentrar poderes de uma forma que inviabilizasse qualquer tipo de oposição. A outra em caso de derrota, voltar, né? E aí, numa tática análoga àquela que os órgãos de segurança no final dos anos 70 adotaram, né? Atuar, né? Jogar bomba, fazer atentados, de modo que você tenha de novo uma conjuntura conflagrada e ele possa então se aproveitar disso. De modo nenhum é possível presumir que o Bolsonaro vai aceitar uma derrota eleitoral pacífica, né? E eu acho que as instituições e as forças democráticas e populares têm que se precaver contra isso, né? As próprias Forças Armadas, a meu ver, ao deixar esses grupos paramilitares crescerem, né, como a gente viu agora no Ceará, né, com uma capacidade de intervenção e de desestabilização da ordem muito forte, né, as próprias Forças Armadas começam a ser desafiados na sua condição de monopolizadoras da força, né? É claro que a Constituição também reserva, né, no seu dispositivo, que a Inspetoria Geral das Polícias Militares continua na mão das Forças Armadas. Então, eles têm um dispositivo ali para enquadrar as PMs, porém, estão subestimando o perigo que essas milícias incrustadas nas Forças Armadas ou fora delas estão representando para a ordem democrática e para uma ordem mais geral que põe em questão as próprias Forças Armadas na sua condição de monopolizadoras da força. Professor, duas últimas perguntas, mas que eu fiquei com essa dúvida. Qual seria o papel do STF frente a essas situações? Porque o que a gente vê hoje é o STF, de alguma forma, cortando um pouco as asinhas de Bolsonaro, mas a gente não sabe até que ponto isso se tornará efetivo e se será uma instituição que manterá a força diante desse quadro, né? E uma outra questão é em relação ao que seria o gatilho para Bolsonaro, de fato, acionar a GLO, porque seria, de repente, por exemplo, um pedido de impeachment, a abertura de um processo de impeachment por parte da Câmara dos Deputados. O que seria, o que você imagina que seria esse gatilho? Então, essas duas questões, STF, instituições e o gatilho. Olha, o STF, eu penso que, apesar de uma certa timidez, uma certa tibieza, né, diante dos avanços autoritários do Bolsonaro, eu acho até que ele vem cumprindo uma função positiva. Mesmo que você possa querer que ele, mesmo que se pudesse desejar, de um ponto de vista democrático, que ele fosse mais ativo, mais afirmativo, eu penso que, considerando-se o passado daqueles juízes, as suas condições, a sua formação, né? Eu penso até que o STF está cumprindo um certo papel.
de contenção, né, de neutralização do Bolsonaro. Agora, para processar o Bolsonaro, ele precisa de uma articulação com a Procuradoria-Geral da República, e essa Procuradoria vai faltar, porque, evidentemente, esse procurador nomeado pelo Bolsonaro, ao arrepio da vontade da corporação de procuradores, né? Lembremos que ele nem participou, o Aras nem participou das eleições, né? Foi cavar a sua nomeação lá em contatos pessoais com o Bolsonaro. Então, esse homem realmente vai ser uma reencarnação daquele procurador na época do Fernando Henrique Cardoso, né, que era chamado o engavetador-geral da República, né, porque todos os processos que iam lá contra o Fernando Henrique Cardoso, ele engavetava, né? Então, eu penso que o Supremo também ele tem certas limitações, né? Ele tem certas limitações, mas ele tem trabalhado dentro dessas limitações. Eu acho que ele tem trabalhado com alguma eficácia, né, eu diria. A segunda pergunta sua foi... sim. Eu penso que a atmosfera ideal para para o Bolsonaro acionar o 142 e a GLO é um motim popular, né? É a existência de um motim popular, ou de uma conflagração, de uma greve, né? Ou de um motim popular de desespero, de desesperados, né? Se essa pandemia, por exemplo, se ela cresce muito, se os auxílios se revelam reduzidos ou insuficientes, além da conta, né? Inclusive, você observa que o governo federal ele vem de um certo modo atuando de modo muito restrito, né? Quer dizer, ele teria uma capacidade de atuação muito maior do que a que realmente ele tem. É como se ele estivesse apostando no pior, jogando no pior, né? Então, eu penso que uma conflagração desencadeada por uma insurreição nas PMs, como a que houve no Ceará, ou no Espírito Santo, ou um motim popular de desesperados, né? De famintos, né? Ou em função de um crescimento exponencial das mortes, né? Um motim popular de desespero, esses podem ser cenários que podem, um confronto entre manifestantes de direita e de esquerda, resultando em mortes, né? Tudo isso são cenários que podem favorecer o acionamento do 142. E aí, nesse contexto do 142, já as Forças Armadas atuando, não esqueçamos que já foi aprovada uma lei dando às Forças Armadas o direito de, caso pratiquem violências sobre a GLO, terem os soldados e oficiais são julgados nos parâmetros da GLO pelo Tribunal Militar, pelos tribunais militares, pela Justiça Militar, e não pela Justiça Civil. Então, caberia, nesse contexto, pressionar o Congresso, né, muito conservador, muito intimidado, muito temeroso, a aprovar uma lei de concentração de poderes na sua mão, e de sorte que com essa lei na mão ele passa a ser um êmulo, né, do Viktor Orbán lá na Hungria, né, e a ultrapassar esses limites, né, desde que tomou posse, o Bolsonaro está insistindo nisso. Eu quero governar e eles não deixam. Eu quero governar e o establishment não deixa, né? Isso faz parte do mantra, né, do Bolsonaro. Então, ele pode invocar isso para ter êxito na aplicação da GLO, uma lei e aí, nesse caso, né, o processo de concentração de poderes não se daria na forma de um golpe clássico, não se daria na forma de uma destruição explícita das instituições democráticas, não se daria através da deposição do presidente da República, porque o presidente é ele mesmo, né? Então, como ele diz, eu sou a Constituição, né? Quer dizer, então, isso viabilizaria, né,
e que a gente tivesse um regime autoritário, né? Com a suspensão das garantias fundamentais básicas e apoiados dentro da lei. Né? Eu acho que esse é o sistema que é a estratégia que o Bolsonaro cultiva, né? Porque, repetindo, num golpe de Estado clássico, evidentemente que os generais não suportariam ser dirigidos por um capitão. Né? Se é a força exclusivamente que vai predominar, então predominam os generais que têm comando, né? Os generais que têm forças armadas a seu favor. Agora, num esquema como esse, de você fazer crescer o autoritarismo por dentro da democracia, mantendo o arcabouço democrático formal, mas o preenchendo com medidas e dispositivos, franquias legais para exercer o autoritarismo, aí você tem um cenário, então, perigoso. O outro é mobilizar as tropas de choque, se isso não for possível até 2022, numa conjuntura em que em que a sua derrota esteja sendo anunciada, não tenha dúvidas que ele vai acionar, né, todos os seus dispositivos legais, paralegais e ilegais, né, para se manter no poder. Professor, agradeço demais a sua entrevista. Acho que você apresentou cenários bem preocupantes para a gente, mas possíveis e reais, como a gente bem sabe. Inclusive, fica o convite para uma próxima vez, uma próxima participação, em que a gente possa discutir também formas de evitar que tudo isso aconteça. Claro. Então, fica já o convite para a gente marcar uma próxima entrevista. Conversamos com Daniel Arão Reis, que é professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Professor, grande abraço e até uma próxima. Muito obrigada. Até uma próxima. Pessoal, deixa eu ler alguns recados para vocês. É o seguinte: quem se tornar membro do nosso canal no YouTube vai conseguir acompanhar amanhã a gravação de entrevistas com o Marcos Coimbra, que é do Vox Populi. Marcos Coimbra, inclusive, que quem acompanhou o programa ontem com a Letícia Sá Lourenço, a Letícia colocou como o último texto publicado por Marcos Coimbra dialoga diretamente com a entrevista de Sérgio Moro ao Fantástico no domingo. Então, amanhã, Juca Kfouri, no Entrevistas, vai entrevistar Marcos Coimbra do Vox Populi, vai falar sobre pesquisa, e quem é membro do canal do YouTube vai poder assistir ao vivo essa gravação. Para você se tornar membro, é só você entrar no youtube.com/RedeTVT e clicar ali, tem uma plaquinha Seja Membro. E daí você contribui com R$ 7,99 por mês com a TVT, uma contribuição simbólica, e você tem acesso a esses conteúdos exclusivos. Inclusive, a gente tem um novo membro, que é Miraí Oliveira, que amanhã vai poder, então, acompanhar a gravação do Entrevistas ao vivo. É isso, pessoal. Olha, vamos fazer mais um rápido intervalo, bem rapidinho, na volta. Vamos bater um papo sobre o avanço do coronavírus nas comunidades. Em São Paulo, com a Rede Brasilândia Solidária, e no Rio de Janeiro, com a Frente Cidade de Deus. Então, fica por aí, aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube, que a gente volta rapidinho. Até já. Hoje tem Debates Le Monde Diplomatique Brasil na TVT às 22 horas. Nós vamos tratar da pandemia e do direito à cidade. O direito à cidade compreendido como participação, como atendimento, como acolhimento. Não perca. É um bom debate. Mais de 35 anos que fiz essas imagens. Hoje elas me parecem ainda bem vivas e fortes, não apenas na minha memória, mas nas ruas em que ando, nas fábricas em que visito, nas cidades em que passeio.
Eu olho para esses rostos, para o jeito com que eles olham, para as mãos calejadas, para tanta gente que nunca se contentou em viver uma vida banal, e penso que tudo o que queriam e continuam querendo é viver dignamente em liberdade. Se eles aumentar 25%, nós vamos querer 30%, vai ser pior. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus. Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Agora, quem apoiar a TVT vai ganhar desconto em qualquer livro da Editora Boitempo. Faça uma doação de R$30 e ganhe desconto de 30% no site da Editora Boitempo. Promoção por tempo limitado. Acesse catarse.me/TVT e apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Olá, pessoal! De volta com Bom para Todos na TVT, Rádio Brasil Atual e nas redes também. Vou aproveitar que temos um tempinho para ler alguns comentários que vocês estão enviando pelas redes. O Marcos Vinícius Ferreira falou: o professor está corretíssimo em sua análise, vai de encontro ao meu pensamento. O Anísio Clementino deu parabéns, falou: bom para todos, é mesmo muito bom. Obrigada, Anísio. Nelson Bezerra: o Brasil tem que dar um basta, temos que nos unir contra esse desgoverno. A Rita Andreata falou: estou assistindo, como sempre, meu noticiário preferido. Abraços direto de BH. Abraço, Rita. Marcos Vinícius: precisamos de medidas mais enérgicas das instituições contra esses ataques ao Estado de Direito Democrático. A Marta Denise disse assim: olha, a imagem das Forças Armadas fica desprestigiada e desmoralizada, estando associada a esse desgoverno sem prestígio, criticado e rejeitado mundialmente com tantos escândalos. O Magno está com a gente, Magno da Silva Alves. O Fernando Gregório, que está sempre aqui, falou assim: olha, Barroso pode ter algum interesse em anular a chapa Bolsonaro-Mourão. Barroso é lavajatista. A queda da chapa agora forçaria novas eleições, o que seria interessante para Sérgio Moro. Muito bem colocado, Fernando. De fato, a gente viu com aquelas revelações do Intercept Brasil a aproximação, de fato, de Barroso com a cúpula ali da Lava Jato. Faz sentido. Sandra Florentino falou: essa é a minha rede de TV. Elizabeth Coutinho: a Polícia Federal virou propriedade particular da família Bolsonaro. Essa contaminação agora vai estar sempre em discussão, né? Conforme a gente assiste operações da Polícia Federal. Maurício Carlos deu boa tarde. Mário Martins, Elizabeth Coutinho. Ela falou assim: olha, professor Arão Reis, grande historiador. Fábio Niemeyer: parabéns à Rede TVT por manter acesa a chama da resistência. Tem meu apoio sempre. O Cristiano Santana disse: a Polícia Federal era uma das poucas instituições que eu ainda acreditava. Agora não tenho mais confiança. É disso que eu estava falando com a Elizabeth. Que realmente essa contaminação da Polícia Federal agora vai estar sendo sempre discutida a partir da interferência a se provar, mas já investigada, de Bolsonaro na Polícia Federal, na Superintendência do Rio de Janeiro, mas na cúpula da Polícia Federal. A Márcia Lima Santos deu parabéns para a gente, o Paulo Pamplona também, já compartilhei, logo serei membro. O Paulo está sempre compartilhando nas redes. Muito obrigada, Paulo. Eu sempre vejo no Facebook mesmo, você me marca. Muito bacana, obrigada. Vamos para a nossa próxima entrevista. A gente já tem um dos convidados, estamos tentando conectar o segundo, mas já vou chamar o primeiro convidado. A gente volta a falar hoje sobre o avanço da pandemia em comunidades brasileiras, em especial em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vamos começar a conversa com
o Jabes Campos, que é integrante da Rede Brasilândia Solidária, que é aqui da capital paulista. Olá, Jabes, tudo bom? Olá, Thalita. Satisfação estar aqui com você. Sou seu ouvinte da TVT. Quero cumprimentar vocês pelo trabalho e quero cumprimentar também todo esse povo que prestigia esse canal, que é um canal de formação e de informação. Parabéns pelo belíssimo trabalho que a TVT vem realizando no nosso país. Agradeço demais, Jabes. Muito obrigada pelas palavras. Jabes, vamos falar sobre a situação aí da Brasilândia. Olha, a Prefeitura de São Paulo atualizou o número de óbitos por Covid-19 em cada distrito da cidade, mostrando que a Brasilândia é a região hoje com mais mortes da cidade, são 185 óbitos. E daí, em meados de abril, lá no meio do mês de abril, os moradores criaram, então, essa rede no bairro para enfrentar a pandemia, já que a gente sabe que existem lacunas por parte do Estado. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre a atuação da Brasilândia Solidária. Então, Thalita, quando surgiu 50 mortes no território da Brasilândia, nós, que era um projeto embrionário, ainda pequeno, da Rede Brasilândia Solidária, a gente meio que caiu a ficha e caiu no desespero, né? E aí a gente se reuniu e pensou, é hora da gente fazer alguma coisa de impacto de verdade no território. Aí nós corremos atrás de carros de som, eu consegui um trio elétrico de um grande amigo do território e nós fomos para a rua conversar com a população e pedir para que ela procurasse se proteger. No primeiro momento, Thalita, nós pedíamos para que a população ficasse em casa, né? Mas, na medida em que a gente foi circulando pelo bairro, você viu o morador olhando para você, não entendendo bem aquilo, e aí caiu a ficha novamente. Como é que a gente fala em isolamento social numa região de 300 mil pessoas, onde o adensamento é absurdo, é muito grande o adensamento, e que tem famílias que moram em quarto e cozinha, 2, 3 famílias no mesmo lugar. Não tinha condições e não tem condições da gente falar em isolamento social no território da Brasilândia. Esse pode ter sido um dos grandes motivos de que a gente tenha hoje esse número absurdo de mortes, né? Na semana passada eu conversei com o pessoal de Paraisópolis e Heliópolis, lideranças comunitárias, e eles falaram isso, que a população tem dificuldade, de fato, de entender, por exemplo, o que é colapso na saúde, o que é o lockdown. Então, existe também um trabalho a ser feito em relação à conscientização, né, sobre a importância do se cuidar. E daí nisso vocês inverteram a frase. Vocês não falam para ficar em casa, mas para cuidar da sua própria vida. É isso? É verdade. A gente hoje, nós estamos procurando... Nós estamos procurando dialogar com a comunidade exatamente a gente está com problema, eu acho que a gente está tentando a conexão com o pessoal da Frente Cidade de Deus, mas está atrapalhando o barulho na nossa entrevista. A gente consegue mudar um pouquinho lá. Termina, sabe? Deixa a gente resolver esse probleminha do áudio. Pronto. Pode continuar falando. Desculpa, Jabes, pode continuar. Ok. Então, como eu estava dizendo, né? Hoje o nosso grande desafio é a comunicação também, né? Para que a gente possa dialogar com todos os setores, dialogar com a juventude, dialogar com os idosos, dialogar com as mulheres, né? Nós temos no nosso território, Thalita, por exemplo, um aumento absurdo da violência doméstica e, além disso, da violência às crianças, estupro, por exemplo, né?
O Conselho Tutelar do Território iniciou um processo de divulgação em toda a Brasilândia, chamando a população para que ela fique atenta, para que ela cuide das nossas crianças nesse momento de pandemia, porque elas, além de correr o risco do vírus, está correndo o risco de sofrer abusos dentro das casas por conta desse isolamento forçado. Claro, é um risco enorme. Então, esse trabalho de conscientização é de fato muito importante. Deixa eu retomar aquela fala que você fez anteriormente sobre as muitas pessoas vivendo na mesma casa, no mesmo cômodo, muitas vezes. E daí, por conta disso, vocês têm pedido a transformação dos CELs que existem na região em centros de acolhimento, tanto para infectados quanto para as pessoas idosas, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, a nossa situação no território, nós temos um hospital que tem capacidade para 250 leitos e hoje ele deve estar em torno de 35 leitos, né? Existe uma promessa para que esse hospital venha a atender na sua plenitude até o final desse mês ou no começo do mês de junho, né? É uma coisa que a gente tem batido muito, né? Uma outra coisa que a gente tem batido, Thalita, é a necessidade da testagem em massa. Nós precisamos de testes em massa. Mas, aliada ao teste em massa, nós precisamos dos espaços para isolamento. E por isso nós estamos hoje indicando que o CEL paulistano seja o local para acolher não só os infectados, mas também os idosos. Os nossos idosos, nós não temos um plano do governo, né, para que a gente possa acolher os nossos idosos. A gente sabe muito bem que o idoso, ele não consegue sair de casa, ele muitas vezes ele até sustenta a família, né, com a sua aposentadoria, né? E a gente sabe que ele é o que corre mais risco em toda a família, né? Por isso que hoje a gente quer discutir e tem insistido muito com o secretário Aparecido, tem nos recebido, estamos conversando com ele, mas precisamos que ele faça um gesto para a Brasilândia. Abra imediatamente o CEL paulistano, secretário, e transforme lá em uma área de acolhimento, para que a gente possa reduzir e achatar essa curva do corona. Outras duas demandas que o movimento tem feito é em relação ao teste em massa, aumentar a testagem no território, porque é um território de fato muito grande, como você mesmo colocou, e o hospital da região foi aberto, mas não está funcionando completamente. Ele está funcionando de certa forma com precariedades nesse momento, né? É isso mesmo. Nós temos um hospital que tem condições de atender 250 pessoas e hoje atende menos de 50, sendo que 10 ou 15 UTIs e umas 20 ou 25 leitos normais, né? Então, isso é uma situação em que a gente tem insistido muito para o secretário para que ele possa urgenciar a abertura. E os testes em massa é realmente a forma com que nós entendemos que a saúde vai poder conseguir separar aquelas pessoas que estão infectadas das pessoas que não se infectaram ainda. Claro. O que você tem percebido em relação à população a partir do trabalho que vocês desenvolveram com a rede Brasilândia Solidária? Então, Thalita, ontem mesmo a gente se reuniu no núcleo de saúde e nós estamos discutindo agora quais os elementos que nós temos para poder aferir o resultado desse trabalho da Brasilândia Solidária. E muitas informações nós estamos recebendo. Que a população, primeiro, está procurando usar máscara. Tem coisas até interessantes. O carro passa na rua falando da necessidade de usar máscara,
Aí alguém que está saindo de casa já volta correndo para pegar máscara e fala, nossa, lembrei, tenho que usar máscara. Enfim, nós estamos vendo um volume maior de pessoas que estão usando máscara. Nós ganhamos recentemente 100 mil máscaras do Banco Daycoval. Ele nos forneceu essas máscaras e nós estamos distribuindo por meio das 16 UBSs que existem no território, juntamente com essas ações do carro de som na rua. Isso, a população tem sido muito receptiva. Eu acho que nós fizemos um primeiro momento, Thalita, de divulgação em todo o território. Todo o território sabe da Brasilândia Solidária, todo o território sabe da importância dos agentes de saúde. Thalita, eu quero destacar aqui, nesse momento, o trabalho dos nossos agentes de saúde. Se não fosse eles, Thalita, eu diria que a nossa situação estaria muito pior. Então, quero dar os parabéns aqui, os nossos heróis, que todos os dias enfrentam essa guerra, vão para a luta, para poder conversar com a população, para poder conscientizar a população nesse sentido, né? Agora, Thalita, a gente passa por um momento em que nós estamos entendendo que nós precisamos olhar mais para o micro território. Então, a gente estava trabalhando na Brasilândia como um todo. Agora, a gente está entendendo, discutindo ainda, que nós devemos, por exemplo, pegar um bairro, uma vila, que é menor, que tem uma UBS. E aí, o que a gente está discutindo no núcleo de saúde? Nós vamos agora chamar as lideranças do entorno da UBS, os pastores, os padres, as pessoas que já têm trabalho no território, para a gente começar uma segunda etapa, e que tem como o ato mais importante, que é o cuidar. Nós precisamos agora olhar para as nossas ruas, nós precisamos agora olhar para as nossas praças, nesse micro território, para que a gente possa iniciar uma segunda etapa da conscientização e do trabalho de divulgação da pandemia, de divulgação da necessidade de que as pessoas possam se proteger. Nós nem falamos muito do isolamento, porque a gente sabe dos problemas que significa falar de isolamento na periferia. Hoje é o cuidar, é o se proteger. E uma outra questão que nós estamos já enfrentando seriamente no território é a fome, Thalita. Sim. Jabes, quero agradecer demais a sua participação, Jabes Campos, que é da Rede Brasilândia Solidária. Aliás, a gente tem um panfletinho, coloca para a gente, se puder rodar, das doações, quem quiser fazer doações para a Rede Brasilândia Solidária, a gente tem os contatos certinho. Esse mesmo, estamos recebendo doações de alimentos não perecíveis, material de limpeza, álcool em gel, máscaras, e daí os contatos são do próprio Jabes Campos, do celular, Fábio Ivo, Carlos Cordeiro, e também tem para doações em dinheiro, Banco do Brasil e todas as informações aí certinho. Jabes, muito obrigada, parabéns pelas ações que vocês desenvolvem aí no bairro, no território, e que são necessárias nesse momento, já que, como você mesmo coloca, existe uma falta de ação por parte do governo do estado, por parte da prefeitura. Obrigada, Jabes, até uma próxima. Eu que agradeço e até uma próxima. Grande abraço a todos. Para você também, um grande abraço, até mais. Primeiro, quero devolver para a Rádio Brasil Atual. Se você está acompanhando pela Rádio Brasil Atual, a rádio segue com a programação normal. E o Bom para Todos volta, então, amanhã às 3 da tarde na programação. Muito obrigada a todos os ouvintes pela companhia. Na TVT e nas redes sociais, a gente continua mais um tempo, porque
a gente ia triangular essa entrevista com o pessoal da Frente Cidade de Deus. Não conseguimos, mas a gente recebe agora o pessoal da Cidade de Deus para falar também sobre as ações que estão sendo desenvolvidas por conta do avanço da pandemia de coronavírus. Antes da gente conversar com eles, deixa eu ler alguns comentários aqui rapidinho. A Joaquina Darcy disse assim, olha, eu tenho 2 amigos queridos próximo da Brasilândia, internados com Covid-19. Estão entubados, muito triste, Joaquina, força para vocês, força para você e força para os seus amigos e para os familiares deles também. A Rita Andreata falou, os agentes de saúde, o SUS, são as nossas melhores armas contra a pandemia. Parabéns a todos que fazem parte dessas ações contra o corona, gratidão eterna. Agora sim, vamos conversar então com o Ricardo Fernandes, que é representante da Frente Cidade de Deus do Rio de Janeiro. Olá, Ricardo, você me ouve? Tudo bom? Olá, tudo bem sim, estou ouvindo. Ricardo, que bom que você nos recebeu, que bom que você está participando aqui com a gente. Cidade de Deus foi a primeira favela do Rio de Janeiro, inclusive, a ter confirmado casos do novo coronavírus, né? E a partir disso, vocês começaram a articular essa frente com ações para evitar que o novo coronavírus, que é a Covid-19, chegue com ainda mais impacto na comunidade, é isso? Exatamente. Na verdade, o Frente CDD, ele começa o trabalho antes mesmo de ter o primeiro caso confirmado, né? A gente não tinha ciência ainda de algum caso confirmado e a gente já tinha se juntado, percebendo o efeito do Covid no mundo todo, entendendo que dentro da logística favela, o Covid seria 3 vezes mais devastador por conta de várias outras, podemos dizer, pandemias pandemias sociais que já existem na favela. Então a gente se juntou enquanto um grupo de moradores, projetos, instituições, ONGs da Cidade de Deus para tentar reduzir os impactos do coronavírus na vida do morador da Cidade de Deus. Qual é a realidade hoje, Ricardo? Então, hoje a gente tem uma realidade, podemos dizer que de certa forma um pouco triste, porque os números aumentaram, ficou muito nítido que a comoção que a gente tem se dá muito mais para a vida europeia do que para a vida latino-americana, para a vida brasileira, porque quando os casos fatais aconteciam na Itália e repercutiam no mundo todo, o desespero e o desequilíbrio das pessoas aqui da Cidade de Deus e de várias outras favelas era muito maior do que quando as coisas acontecem aqui mesmo. Então, eu acredito que devido a algumas influências do governo federal sobre as favelas, fez com que as pessoas, mesmo com todos esses índices de mortalidade, ainda assim estejam cada vez mais na rua, né? E a gente lá tentando fazer com que elas fiquem em casa o máximo possível, ou pelo menos se protejam quando forem à rua. Não há dúvidas de que por conta desse discurso desencontrado do presidente, fica mais difícil fazer o trabalho de conscientização. Não, fica muito difícil. Você, por mais que dentro das favelas hajam muitos eleitores, também tem muitos não eleitores do governo federal, mas ainda assim a pessoa está em um lugar de poder, que é ser presidente do país, e a palavra dele, num momento de desespero da vida das pessoas, tem algum tipo de efeito. Então a gente tem percebido muito isso, a dificuldade às vezes, mas a gente tem estabelecido muito diálogo com as igrejas, estabelecido diálogo com os comércios, para que, de alguma maneira, todas as pessoas ajudem nesse isolamento, mas também não quebrem por conta de uma lógica um pouco difícil, né? A gente já sabe que algumas empresas fora da favela vão ter alguns incentivos, algumas anistias fiscais, mas não se fala nada sobre o comércio, sobre o empreendedor de favela. Então, cabe a nós gerar algum tipo de diálogo, gerar um processo de conscientização para as pessoas ficarem em casa. E caso as pessoas passem a ter necessidade de consumir, que elas consumam interno, façam um consumo interno para que o comércio interno não quebre e o número de desempregados aumente cada vez mais. A gente conversou agora com o Javes da Brasilândia, aqui em São Paulo, e ele apontou agora, no final da entrevista, o problema da fome que começa a aparecer. Eu sei que vocês têm feito doação de cestas básicas, inclusive pela Frente CDD. Como que você tem observado essa questão da fome? A gente sabe que existem problemas no recebimento do auxílio emergencial, muita gente não conseguiu acessar esse auxílio, que é tão necessário também.
Sim, a gente aqui no Frente, a gente já tem 2 meses, então a gente viveu muitos tipos de realidade do processo da pandemia. No primeiro momento, a gente viu o desespero das pessoas de não saberem de onde tirar o dinheiro para comer. Então, eram pessoas que nunca tinham tido dificuldade de comer algo, dificuldade de ter dinheiro para comer algo, para ter o seu alimento em casa, passando a ter essa necessidade. E hoje a gente já vê um cenário um pouco diferente por conta dos trabalhos feitos por pessoas e coletivos internos da Cidade de Deus, ajudado, lógico, por empresas, instituições externas, mas esse trabalho feito pelas pessoas da favela, pelo tanto coletivo quanto indivíduos, é que deu algum tipo de reduzir um pouco esse impacto que teria do coronavírus na Cidade de Deus. A questão do auxílio emergencial, a gente tinha uma pessoa na nossa equipe que sabia muitas informações, então a gente, de alguma maneira, conseguiu ajudar muitas pessoas a fazerem as suas inscrições, a tentarem conseguir o seu auxílio, mas nem todas conseguiram. O positivo disso é que algumas pessoas que tinham seu Bolsa Família já ganhavam de forma mais rápida, então, de certa forma, um número significativo de pessoas conseguiram, porque a Cidade de Deus tem alguns aparelhos dos estados, alguns que não funcionam, outros sucateados, mas tem alguns que tem pessoas com desejo de fazer, com desejo de trabalhar e, de certa forma, ajudaram muitas pessoas a conseguir o seu auxílio. Mas a fome, ela está aí, né? A grande questão de fazer esse trabalho na favela, na Cidade de Deus, é você entender que nesse momento de pandemia, a fome ela não escolhe a rua, ela não escolhe as regiões mais precárias ou as regiões mais nobres da Cidade de Deus, ela escolhe qualquer pessoa. Então, você ali no trabalho de campo, você tem que se desprender de todos os estigmas, de todos os conceitos que você tinha na cabeça em relação àquelas pessoas que às vezes é seu vizinho, sua vizinha, às vezes tem uma vida totalmente confortável, mas não tem o que comer. E a partir disso que a gente foi para a rua e tem ido para conseguir reduzir o impacto da fome na vida do morador. Ricardo, na semana passada eu conversei com o pessoal de Paraisópolis, aqui em São Paulo também, e eles fizeram, inclusive, uma manifestação. Eles caminharam até o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do estado, para reivindicar medidas mais direcionadas para favelas, para as comunidades. Não foram atendidos. Inclusive, João Dória disse que não há problema de abastecimento de água, por exemplo, na região, coisa que eles colocaram, um problema que os próprios moradores tinham colocado. Eu queria saber como que se existe algum diálogo em relação à frente, ao CDD e o poder público aí no Rio de Janeiro. Então, esse diálogo ele passou a se dar depois que houve um incidente da gente, que a gente estava fazendo uma distribuição de cesta básica e teve um confronto armado, né, um tiroteio, e a gente estava ali naquele momento terminando a nossa ação. Então, a partir desse momento, o governo veio tentar canais, né, por meio de alguns deputados progressistas que conseguiram estabelecer esse canal para a gente ter esse tipo de diálogo melhor. Enfim, eu acho que a gente aqui no Frente, a gente nunca buscou ter esse diálogo, porque como a gente vive uma pandemia e é algo novo, a gente não tinha tempo para esperar o tempo governamental, que é um tempo que não é um tempo humano, não é um tempo decente, não é um tempo a favor da vida, é um tempo deles, é uma lógica deles. Então a gente entendeu que a gente, enquanto morador, tinha que usar a nossa lógica, a nossa potência para tentar reduzir os impactos. Mas é uma coisa que a gente sempre falou aqui e sempre vai falar. Em todos os encontros eu sempre frisei isso e é uma coisa que está entendida em todos os colaboradores que fazem parte do Frente. Nós não somos o Estado. A gente faz um trabalho que deveria ser feito pelo Estado e se fosse feito pelo Estado, aí sim a gente conseguiria atingir todas as pessoas da Cidade de Deus. A gente faz um trabalho que é um trabalho para tentar reduzir, mas nas limitações de moradores, que apesar de terem muitos contatos, muitas redes, ainda assim nunca vai conseguir agir sobre um território como o Estado, que detém todos os nossos impostos e tem a obrigação de manter minimamente a gente bem. E não é isso que tem acontecido. Então, o diálogo que a gente estabeleceu foi pós esse momento. A gente, no Frente, não tem um posicionamento de um confronto contra o Estado a partir da polícia, porque é um coletivo muito amplo, então tem várias ONGs, vários projetos que nunca tiveram esse tipo de trabalho, então não seria justo com esses projetos que a partir de agora o Frente tivesse esse tipo de posicionamento, mas a gente entende que a ausência do Estado é o que nos faz existir.
Então não faria nem sentido a gente existir se o Estado não fosse tão ausente como é. Você citou esse episódio da semana passada, foi um episódio que repercutiu bastante, muito por conta de um vídeo que circulou nas redes sociais desse jovem que foi morto durante uma ação policial, e enquanto vocês faziam essa ação de solidariedade em Cidade de Deus. Queria que você comentasse um pouco, porque para além dessa luta contra o coronavírus, existe essa realidade da violência policial, que é uma realidade constante, e agora, em momentos da pandemia, vocês continuam enfrentando essa realidade. Sim, exatamente. A gente continua enfrentando essa realidade, que não é uma realidade isolada da Cidade de Deus, acredito que nem do próprio Rio de Janeiro, e infelizmente também não do Brasil. É uma realidade mundial, é a maneira como diversos governos do mundo todo entendem como confrontar a guerra às drogas, dita por eles guerra às drogas, mas com um estudo pequeno ou com uma pequena observação do histórico das guerras às drogas e o número de pessoas que morrem através dela, é entendido que a guerra não é contra as drogas, a guerra é contra um tipo de corpo, contra um tipo de CPF, contra um tipo de CEP. Isso é muito nítido em muitos lugares do mundo. No caso do Brasil, isso se dá para as peles pretas, para os CEPs que são direcionados para a favela, porque lá a suposta guerra às drogas, na verdade, mata muito mais a guerra do que a própria droga, quem eles estão tentando confrontar. Então, isso significa que esse processo que a gente viveu, né, não é algo limitado ali, virou mídia no mundo todo, repercutiu no mundo todo porque é a Cidade de Deus e porque a gente tem redes que conseguem fazer com que uma informação chegue muito rápido em muitos cantos do mundo. Mas isso que acontece ali acontece em outros lugares do mundo, na verdade em outros lugares do próprio Rio de Janeiro, e ficam silenciados, né? Então a gente até preferiu não tornar o nosso caso como um caso especial, uma catástrofe social, para não invisibilizar várias outras coisas que acontecem na mesma proporção em vários cantos do Rio de Janeiro e do Brasil. Então a gente entendeu que a melhor maneira da gente confrontar isso é dar continuidade ao trabalho que a gente faz, lógico que trazendo todo o questionamento e crítica necessário para isso que a gente vê aí, que está em curso, que é nitidamente um genocídio sobre parte de uma população, mas a maneira que a gente achou mais viável de fazer é continuar o trabalho que a gente está fazendo, de tentar reduzir os impactos do coronavírus. O coronavírus já está na nossa vida há muito tempo e ele, infelizmente, não dá para reduzir o impacto em 2 meses, mas o coronavírus a gente tem tentado e, de certa forma, conseguido algumas coisas com um pouco mais de êxito. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Você que aparece naquele vídeo que circulou nas redes, bem indignado? Não. Eu estava em outro ponto. São 2 moços que fazem parte da frente também. Fazem. Eu estava em outro canto, fazendo com outra parte da equipe, que a gente estava ali para tentar entender. Enfim, é uma rotina nisso, né? Não é algo pontual, como eu já havia falado, mas foi desesperador por conta disso. A responsabilidade de você estar com várias pessoas, e você está ali tentando fugir de um vírus invisível e o outro visível. E, enfim, é uma coisa muito ruim, tudo isso. Mas, assim, a gente sempre volta a falar sobre isso, que infelizmente, isso acontece em muitos outros cantos do Rio de Janeiro e do Brasil, e a gente precisa trazer luz a lugares que isso acontece e ainda continuam apagados, que não tem força, às vezes, de levantar uma hashtag, não tem força, às vezes, de fazer contato com artistas para que o que acontece lá repercuta. E eu acho também que a grande questão é que a gente vai repercutindo casos isolados e as soluções nunca surgem. Então, a gente precisa muito passar para a página 2 e entender qual é o formato de se indignar, de se manifestar, de se levantar contra algo que está em curso há tanto tempo no Brasil, e esse algo pelo menos reduzir os impactos, pelo menos reduzir o curso dele, porque, pelo que parece, a cada ano é mais crescente o número de vítimas por conta do suposto confronto à guerra às drogas. Sim. Ricardo, no que depender da gente, o espaço está aberto para a participação sempre de vocês. Agradeço demais pela entrevista, pelos relatos que você faz. E é isso. O espaço está aberto. Quando quiser, é só contatar a gente. Obrigada, Ricardo. Parabéns pelas iniciativas. Tá bom, muito obrigado. Fica bem a todos e todas. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, saia protegido. É isso. Tem que CDD. Nós por nós e pelos nossos. É isso. Se cuida. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.
Pessoal, deixa eu ler mais alguns comentários antes da gente finalizar, então. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui. O Gladys Anastácio falou, feliz em saber que estão se mobilizando para manter a vida. Miguel dos Santos deu um grande abraço para mim, para o Juca Kfouri, para toda a equipe da TVT. Obrigada, Miguel. Mirai Oliveira, que é nosso novo membro. Parabéns a todo o pessoal que se organiza nas favelas para ajudar e amenizar a dor dessas populações. Rita Andreata, os agentes de saúde e o SUS são as nossas melhores armas contra a pandemia. Eu tinha lido o comentário dela. Temos novos membros, Tarcísio Secoli e Maria Luzia Rodrigues. Que bom, pessoal. Assina você também que está acompanhando agora. Só entrar lá no nosso site no youtube.com/RedeTVT. Você pode se inscrever na nossa página no YouTube. A gente está quase chegando aos 450 mil inscritos. A campanha é para isso. E você pode também se tornar membro. Daí você faz uma contribuição simbólica, R$ 7,99 por mês. E ajuda na manutenção do crescimento da TVT e da Rádio Brasil Atual também. Temos o catarse.me/TVT. Se você quiser entrar, você faz uma doação de R$30 ou mais e você ganha 30% de desconto nos livros da editora Boitempo, tá aí na tela. É só você entrar no site da Boitempo, tem todos os livros lá que você pode escolher, e é isso. Você fazendo a contribuição com a TVT, você ganha 30% de desconto, uma promoção por tempo limitado, então aproveite. É isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui, já 4h30, a gente passou bastante do nosso horário, mas foi muito importante ter podido conversar com o pessoal da Brasilândia, com o pessoal de Cidade de Deus também. Agradeço demais a companhia de todos vocês, agradeço todas as mensagens que vocês mandam também pelas redes sociais. Bom para todos, tá de volta amanhã às 3 horas da tarde. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau.